Madureira, vou cantar pra enfeitar, e o belo simples será. Madureira, uma bola de gude e uma tiradeira, Madureira, papagaio empinado e o peão na fieira. Madureira, É um garoto levado pulando a fogueira, Madureira, o sorriso da moça que é namoradeira, Madureira, uma água de coco, uma rede, uma esteira, Madureira, por detrás da janela uma lua, uma estrela, um golinho de cana como uma brideira. Vamos começar aqui o rolê de Madureira. Madureira, como o William falou, é um lugar de muita história, muita cultura, considerada para, a gente sabe assim, ouve falar de Madureira como sendo uma grande referência suburbana, uma grande referência do subúrbio. E aí isso não é à toa, realmente Madureira já tem muito tempo que serve como essa grande referência de uma área que não é uma área central da cidade, né? Isso começa desde muito tempo atrás. Então assim, voltando assim, no começo, aqui era uma região que o nome de origem tupi era chamado ou de Irajá ou de Meriti, Eram dois nomes que faziam referência a essa área. Irajá remete a uma ideia de repleto de abelha, repleto de mel, E Meriti é em relação ao rio, a um dos rios que cortavam essa região, o outro sendo o rio Pavuna. Então, como era um ponto de confluência de dois rios, acabava que esse lugar era um lugar já ocupado e utilizado, assim, Com a chegada dos portugueses, a partir de 1560, mais ou menos, se consolidou esse nome, freguesia de Irajá. E aí, desde então, esse lugar foi sendo um lugar funcionava como um ponto de parada. Era um lugar que passavam estradas por aqui, então os viajantes passavam por aqui. E aí eles acabavam parando aqui, para se abastecer, para repousar e tal. Então começou já sendo um ponto de parada para os viajantes. E aí, já lá para 1800, 1850, começa a ganhar mais a cara que a gente vê hoje, que é a cara do subúrbio. Por quê? Porque começa a construir a linha férrea. E a gente sabe que o trem é uma grande marca do subúrbio da nossa cidade, Então começa aí essa identidade entre subúrbio e trem. Aí, além disso, mais para o final da década de 1890, vão ser inauguradas as estações. Hoje a gente tem a estação do Mercadão de Madureira, que a gente vai passar ao lado, e a estação de Madureira. Além disso, tem a estação de Oswaldo Cruz também, que faz parte da região. Todas elas vão ser inauguradas nessa década de 1890. E na virada para o século XX, quando a gente se torna uma república, a gente passa por um processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, a partir da reforma Pereira Passos e da chegada à presidência do Rodrigues Alves. E aí eles vão fazer o que ficou conhecido como bota abaixo. O bota abaixo foi um grande processo de remoção de construções populares da região central, que eram habitadas majoritariamente pela população negra, e essas pessoas tiveram que procurar outros lugares na cidade para morar. E esse lugar foi o subúrbio. E aqui em Madureira, particularmente no bairro de Oswaldo Cruz, que faz parte da Grande Madureira, recebeu esses moradores, que acabaram sendo expulsos do centro para vir morar aqui. A proposta dessa reforma urbana era um afrancesamento do Rio. Em outras palavras, um embranquecimento da cidade, visto que as populações que tiveram que sair do centro eram populações negras. Então, a gente está vendo aí que, apesar da abolição da escravidão ter ocorrido pouco antes, ainda predominava um racismo na sociedade. E esse racismo vai marcar essa expulsão e, além disso, perseguição e repressão a manifestações populares. Então essas pessoas que vão vir morar aqui também vão acabar criando espaços de resistência e de solidariedade coletiva, tendo em vista essas perseguições e repressões que eram ocorridas pelo poder público. Papagaio empinado e o peão na fieira, é um garoto levado pulando a fogueira, o sorriso da moça que é namoradeira, uma água de
coco, uma rede, uma estrela. Por detrás da janela, uma lua. A Império, ela vai ser fundada na comunidade da Serrinha, que vai ser lá do outro lado, né? Que a gente vai fazer no sábado que vem. Ela vai ser fundada, a escola, em 1947, né? E ela, antes ela era uma outra escola chamada Prazer da Serrinha, só que aí teve umas disputas internas que acabaram se separando e fundando a Império. Antes era Prazer da Serrinha, só que aí uma galera brigou e aí se separou e criou a sua outra escola chamada Império Serrano, né? Os membros que fundaram essa escola, o Império Serrano, na sua grande maioria eram parte do Sindicato dos Trabalhadores em Trapiche e Café, que era um sindicato que atuava na zona portuária da cidade. E aí, se a gente pensar no que eu falei anteriormente, que os moradores do centro foram expulsos da região central para o subúrbio, vieram para cá, né? E a comunidade da Serrinha é um desses lugares onde eles... Qual? Não, a Portela é outra coisa. Agora estou falando da Serrinha. Depois eu vou falar da Portela. Tá? A linha do tempo. A Portela é antes. A Portela é antes. Aí, esses trabalhadores, né, eles, curiosamente, é legal a gente pensar isso. Foi o primeiro sindicato que a maioria da direção era composta por homens negros. E a gente está falando isso em 1905, né? Ou seja, não tinha nem 30 anos que a escravidão tinha sido abolida, tá? Esses caras, membros desse sindicato, também eram conhecidos como a Sociedade da Resistência dos Homens Pretos, para vocês verem o impacto que era esse tipo de organização. E fundar uma escola de samba, então, tem tudo a ver com isso, que a gente vê como estar junto politicamente não significa só atuar, por exemplo, no sindicato, mas também atuar em espaços de cultura e lazer, que é a escola de samba no caso, né? Passava a noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia. A fundação dele é 23 de março de 1947. O Império nasceu de uma briga que houve numa escola de samba chamada Prazer da Serrinha. O que acontecia? A escola escolheu um samba, saiu o ano inteiro. Quando chegou na hora do desfile, o presidente resolveu que não ia ser aquele samba que iam cantar. E aí as pessoas, Mano Beste da viola, Silas de Oliveira, a família Oliveira, se revoltaram, disseram não, a gente chega, e se reuniram e fundaram o Império Serrano. Por ter nascido de um sindicalista, então ela tem como base a democracia. É uma escola extremamente democrática que no seu estatuto prevê que não pode patrono. A figura do patrono no Império Serrano não pode ter, porque por ser uma escola democrática. A força sindical é muito enraizada, tanto que o Império levou para a Avenida Betinho, vira e mexe, o Império toca em enredos assim, meio que políticos.
nasceu com esse propósito, esse princípio de resgatar essa história afro-brasileira, essa história africana, já que já naquela época nós surgimos refletindo sobre isso. Né? O Agbaga é o primeiro bloco afro-brasileiro que surge por influência do primeiro bloco afro do Brasil, que eu ilei ainda, Bahia. Foi fundado em 74. E nós fomos a Salvador para conhecer a ideia do Rio, em 1980, e aí resolvemos também trazer essa história. Até porque nós aqui já refletimos o que o Candeia tinha denunciado no início da década de 70 sobre o processo de embranquecimento da escola de samba, né? A reforma. Aí ele sai da Portela, cria o Grêmio Recreativo de Escolas de Artes Negras Quilombo, aqui no bairro de Perimelo. Aí leva uma turma para ele, falando da Viola, Zé Clara Nunes, João Pedreiro, toda essa turma sai da Portela e criar o Quilombo, que também propôs criar aqui o processo de embranquecimento, também tirar os negros, né, do papel protagonista da história. E a Portela é o carro-chefe dessa história. O Candeia sai de forma triste, mas também ele registra de um livro chamado Escola de Samba, a Árvore Perdeu Sua Raiz, onde ele faz detalhar o que estava acontecendo naquele momento, os vários aspectos da estrutura da escola de samba, desde o comando da escola em si, até a participação dos desfilantes. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Jupi. A gente está aqui hoje para o nosso segundo rolê de Madureira, o Rolê ZN, que é esse projeto que a gente vem fazendo desde abril, percorrendo diversos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Começamos por São Cristóvão, hoje estamos em Madureira, ainda tem mais Varena Penha, Caxambi. Acho que é isso, né? Ele foi pensado para ir para esse lado da Serrinha de Madureira, um dos 3 lados de Madureira, e a gente tem uma presença muito especial, ilustre aqui com a gente, que vai acompanhar esse passeio e vai chegar lá na casa da mãe dela, que é a tia Ira Rezadeira, que é a Elaine. Então, por favor, Elaine, chega aqui. Agradecer a Elaine pela presença, pela participação. Quer fazer alguma consideração também? Bom dia, primeiramente. Prazer estar com vocês. Eu sou Elaine Casemiro, filha de Tia Ira Rezadeira. E é com muita honra e muito prazer que a gente recebe vocês para fazer o rolê, né, de Madureira à Serrinha e da Serrinha à Madureira, né, porque a gente tem essa volta. E Tia Ira Rezadeira está aguardando vocês para recebê-los. Mas esse momento é primordial porque a gente está aqui dentro da nossa casa, que é a quadra da Escola de Samba Império Serrano, que nasceu no alto da Serrinha, né? Vocês vão conhecer a história de lá para cá, porque o início é da Serrinha à Madureira, não o inverso. No Império, o Mercadão, a primeira vez que ele foi organizado enquanto Mercadão foi em 1914. Ele está agora fazendo 110 anos, né? Está fazendo 110 anos, exatamente. Mas aí isso, em 1914 ele era na região ali mais do viaduto. Em 1916 ele foi para o espaço onde hoje é a Império, parte do espaço, né? A Império é menor do que era o Mercadão em si. E aí no final da década de 50, começa de 60, ele vem para esse espaço aqui. E no ano 2000 pega fogo, né? Esse espaço aqui também. Então aí também modifica bastante o espaço para tomar para ter essa arquitetura e essa dimensão de hoje, tem todos esses espaços assim, de 110 anos de história, né? Não é irrelevante isso aí, mais de um século de história desse espaço. Yeah.
Então, só uma mensagem para nós. Dá um conselho aí. Conselho de tia. Dá um bom conselho. Depois eu falo. Ela vai se soltando aos poucos, é igual criança. É assim. Ela não gosta de mídia, mas eu faço ela entender que a história dela é viva, é real, precisa ser. Ela tem que falar muito. A força, né? Pode ser a força. Não, ela fica a força com dentro de casa, quando você vai na rua, ela pega mais. Deve ser. Vocês fazem perguntas, vamos lá, e ela vai respondendo. Vocês já sabem da constituição familiar, né? Do meu avô, da minha avó, que trabalhava na Herculano, que era da área de saúde. A família toda tem um veio social, que a gente já fazia, já trabalhava o social sem saber. Em determinado momento, a professora Luiz Helena, que é da PUC Rio, conheceu a gente e falou assim: priminha, você tem que fazer serviço social, você já faz a prática, você só vai lá pegar o canudo, né? Pra gente ser reconhecido, porque a gente só é reconhecido com documento, né? Que hoje a gente ainda vive isso, né? Tudo que a gente vive hoje é o que eles prezavam e falavam: vocês têm que levar à frente essa luta, essa resistência, com paz, com diálogo, vão estudar. Meu avô falava assim: nós somos preto pobre de favela. A gente só vai sobressair com a educação. Tem que estudar. O preto tem que ser estudado. Porque se ele não for estudado, ele não vai ser respeitado. E muitos de nós que somos estudados, a gente ainda está na luta, né? Mas um pouco melhor. Lógico, a história já se deu, né? Mas quem trouxe a luta para nós? Foram os mais velhos, né? E que continua hoje com minha mãe, que tem 87 anos, que continua com meu irmão, que tem 60 e pouco, com a Dissé, que tem 60 e pouco, comigo que tem. Eu tenho, não vou falar. Eu tenho 53 anos, e a gente já está na 6ª geração aqui do Junto, dentro desse seio familiar, e a gente leva a nossa cultura à frente, né? O legado.